engenheiros civis. É muito importante falar das instalações do canteiro de obras. Por qual motivo? Basicamente, a engenharia, como engenheira que sou, tenho propriedade em falar disso, a gente se preocupa bastante na questão da execução, da entrega do projeto, da entrega da reforma, da entrega da construção, e a gente acaba esquecendo das nossas instalações. No quesito instalações de canteiro de obras, é importante saber que, embora seja óbvio a necessidade de dimensionar o canteiro para obter melhor utilização de espaço físico, de otimização de processos e fornecer boas condições ambientais de trabalho, ainda assim existem profissionais que preferem improvisar nas instalações. Quem pensa por esse lado está totalmente fora do mercado atualmente. Foi-se o tempo em que engenheiro não tinha que se preocupar com canteiro de obras. Foi-se o tempo que canteiro de obras era uma bagunça, era uma baderna. Hoje em dia, a gente tem que dimensionar nosso ambiente de trabalho de uma forma eficaz, para que a gente possa ganhar tempo, para que a gente possa considerar um ambiente propício à permanência de pessoas, visualmente seguro, eficientemente seguro, né? Então, assim, o canteiro de obras bem dimensionado, ele não vai interferir apenas na questão da segurança do trabalho, mas no envolvimento de toda a atividade, o processo de toda atividade. Eu preciso que esse ambiente de trabalho esteja organizado, para que eu consiga até passar para o meu cliente um ambiente de qualidade. Ele está comprando um produto de uma empresa que tem responsabilidade ambiental, de uma empresa que tem responsabilidade com seus funcionários, né? Então, a gente precisa aprender que canteiro de obras não tem mais essa história que tem que ser desorganizado, que tem que ser de qualquer jeito, que a gente coloca o funcionário lá para executar a atividade, não tem responsabilidade com isso. Senhores futuros engenheiros e demais participantes, nós precisamos ter responsabilidade quando tratamos de vida, né? A partir do momento que eu vou construir um local, eu tenho que colocar condições para os meus trabalhadores, ok? Então, coloquei até aqui, por que procurar cabelo novo? Esse termo é bastante usado e significa procurar coisas ou problemas que não existem. É como procurar sarna para se coçar, procurar chifre em cabeça de cavalo. Isso é típico dos teimosos instrumentos. Você é essa pessoa? Para que problematizar se a gente tem a NR18, norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos no canteiro de obras? A gente problematiza desnecessariamente, concorda? Vamos tratar... Oi? Eu sei que você está falando comigo. Bom, nós vamos apresentar alguns conceitos, fase de canteiro, padronização de canteiro, a segurança do trabalho nesse ambiente, proteção coletiva, equipamento de proteção individual, tratado como EPI, acidente do trabalho. Perdão. Daniela, você tem um fone perto de você? Não, mas eu posso conseguir. Tá ruim para ouvir? Isso. Tá dando eco. Se você conseguir um fone, vai nos ajudar. Aguardem um minutinho. Um segundo.
Daniela? Não estamos te ouvindo. Daniela, nós não estamos te ouvindo, ou será que é só eu? Eu também não estou ouvindo a Daniela. Daniela, vamos prosseguir sem o fone mesmo, tá? Tô vendo que você está com dificuldade, né? O seu microfone está desligado. Estava dando eco? Daniela, o seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Eu não consegui o microfone, mas dá para ouvir? Qualquer coisa a gente vai ajustando. Tá bom, pode continuar, tá? Estão me ouvindo agora? Rosângela, só responde se tá ok. Tá? Sim, estamos te ouvindo. Pode continuar. Perfeito. Pessoal, com relação a conceito, canteiro de obras, né? A NR18, ela estabelece que é uma área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de obras. Já a NBR 12.284 fala que é um conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhadores à indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e área de vivência. Bom, quando eu trato de canteiro de obras, eu sempre tenho que pensar da seguinte forma. É um ambiente onde eu tenho envolvimento tanto como é que eu posso falar? Acondicionamento de material, local onde as pessoas vão fazer suas refeições, local onde as pessoas vão executar as suas tarefas. Então, eu tenho que pensar nesse canteiro de obras de uma forma bem ampla, né, envolvendo todo o processo, desde o momento que eu considero e comporto pessoas, até o momento de execução de atividades, que é o que a gente vai ver em fases do canteiro e posterior na questão do próprio, da preparação desse canteiro de obras. Inicialmente, o canteiro de obras, ele tem como serviços as demolições, movimentação de terra, obras de contenção, obras de drenagens, fundações. Na fase intermediária, entra a estrutura, vedação, cobertura, instalações, pavimentos. E, por fim, entra o revestimento e os acabamentos. Então, a gente tem que pensar nesse dimensionamento de canteiro de obras de uma maneira que não interfira a execução do trabalho que tem que ser realizado dentro deste ambiente. Quando eu penso em fazer um canteiro, que a gente já consegue sinalizar como uma padronização de canteiro, primeiramente é preciso entender o tipo de obra e suas etapas, levantar as informações e os recursos avaliando qual é o cenário e o que pode ser usado respeitando a NR18. Quando eu falo de NR18 é a norma que estabelece todos os parâmetros de segurança do trabalho dentro da construção civil. Então, é uma norma que estabelece tudo que eu preciso saber referente à segurança do trabalho, a dimensionamento de alojamento, quantidade de banheiro que eu preciso ter dentro de um canteiro, quantidade de bancos que as pessoas precisam
ter para quantas pessoas que vão comportar. Então, eu tenho dentro da NR18 todo o meu, a minha cartilha aberta, né? Então, tudo que eu preciso saber referente a canteiro de obras e legislação está ali dentro. Em um segundo momento, eu preciso analisar o quantitativo da obra, incluindo prestadores de serviços que estarão imediatamente ligados ao processo. Geralmente, quando tem canteiro, as pessoas dimensionam eles apenas para os colaboradores. Aí, digamos que você tem 20 colaboradores e 50 prestadores de serviço. Opa, o que eu vou fazer? Então, eu preciso caracterizar picos de obra, quantidade de pico que eu vou ter dentro da minha obra, para saber como que eu vou dimensioná-lo. E, por fim, porém não menos importante, depois do layout criado e devidamente dimensionado, eu preciso executar as instalações, visando segurança do trabalho, otimização do ambiente e dos processos dessa atividade. Geralmente, o que a gente encontra dentro de um canteiro de obras? Locais mal dimensionados, falta destes locais, pessoal sem ambiente próprio para suas refeições, pessoal sem ambiente para o seu descanso no horário de almoço. Então, o que eu, enquanto engenheiro, preciso fazer com relação à minha obra? Eu tenho que dispor desses ambientes e deixá-los de acordo com a legislação. Quando, olha só, tem situação de alojamento, muitas vezes o pessoal se preocupa apenas na situação de canteiro. E esquece um pouquinho dos alojamentos, porque são de terceiros, acabam não se envolvendo. Eu já tive o desprazer de estar em uma obra e a gente caracterizar trabalho escravo e começou a ser sinalizado a moradia das pessoas, como eles estavam alojados. Era desumana a situação, né? Os colaboradores não tinham horário de refeição, eles não tinham horário, na verdade, eles não podiam sair do alojamento depois que chegavam em casa, porque eles teriam que voltar no outro dia muito cedo para trabalhar, e sob ameaça de arma de fogo. Então, situações que eu, enquanto prestador, enquanto engenheiro, eu tenho que estar abrindo o leque e saindo fora da casinha. Eu estou contratando pessoas que saem lá de outro estado, vêm para um alojamento, prestam serviço dentro da minha obra. Não é só o empreiteiro que é responsável. Eu, como engenheiro da obra, que estou contratando esse serviço, eu tenho responsabilidade direta. Então, vocês estão vendo que não é só apenas abrir, vou fazer uma obra ali e não ter responsabilidade com o local em que as pessoas vão estar vivendo, o local que as pessoas vão estar fazendo suas refeições, usando os seus vestiários, banheiros, armários. Então, eu preciso dimensionar de uma forma segura, inteligente e sempre seguindo as legislações, tá? Padronização do canteiro, estrutura de um canteiro. O que eu preciso ter dentro do meu canteiro de obras? Pensa o seguinte, eu preciso ter instalação provisória, como energia elétrica, água e esgoto. Aí vem refeitórios. Como que esse refeitório tem que ser, Daniela? Ele tem que ter uma mesa de tampo que possa de fácil limpeza, por exemplo, tampo lavável que a gente fala. Eu vou colocar uma mesa e vou simplesmente jogar ela de qualquer jeito, fazer com qualquer tipo de madeira? Não, eu coloco um plástico em cima, eu faço uma limpeza nessa mesa, eu crio um cronograma de limpeza para o ambiente de refeição. Se eu não distribuo refeição dentro da obra, que seja aquelas estufas, eu tenho que higienizar estes ambientes, eu tenho que higienizar essas estufas, eu tenho que ter responsabilidade sanitária também, porque não é simplesmente colocar o funcionário. Repito várias vezes, existem muitos engenheiros formados e pensam apenas em execução de projeto, em execução de obra, e esquecem do fator mão de obra humana.
que são as pessoas que fazem tudo acontecer, e precisam sim ser valorizadas, porque trabalho escravo já era, acabou, a gente não pode deixar isso acontecer, principalmente enquanto essas pessoas que estão se formando agora têm que vir com visão de segurança, sim. Vocês têm que ter um olhar clínico de, poxa, eu vou colocar gente para trabalhar para mim, eu tenho condições disso, eu tenho condições de deixar esse ambiente de trabalho receptivo a essas pessoas. Então, tenham consciência que é um assunto sério e que, detalhe, segurança do trabalho não se faz apenas quando embarga a obra, tá, gente? A gente precisa pensar antes. Primeiro, se um canteiro de obras for organizado, o seu cliente, ele te vê com bons olhos. Eu conheço canteiros de obras que é uma negação. Aí fazem os prédios maravilhosos e vendem isso aí. Quando o cliente vai para esse canteiro, porque tem cliente que vai no canteiro, você acha que visão que ele vai ter? De um local desorganizado, de um local que não se preocupa com as instalações para os profissionais, que tem rede elétrica exposta, que tem esgoto exposto, que tem a bica que o cara lava a mão de qualquer jeito. Então, eu preciso ter responsabilidade, né? São vidas e eu não posso pensar somente no embargo da minha obra. Eu vou fazer a segurança do trabalho porque tem um fiscal que vai lá na obra e me interditou. Não, você precisa pensar nisso antes, porque os acidentes podem acontecer antes. E aí você perde vida. Vida tem valor para você? Porque para mim não tem, tá? Então, vamos lá. Sanitários e vestiários. A gente precisa dimensionar os sanitários e vestiários de acordo com a quantidade de funcionários. Só para vocês terem noção, se você tiver vasos a menos, você é multado e a sua obra pode parar. Você faz um quantitativo e, de acordo com a legislação, de acordo com a norma, então você tem que fazer, por exemplo, eu preciso de um vaso sanitário a cada 10 funcionários. E se eu tenho mulheres e homens, eu tenho que separar isso. Quantos metros de distância? Eu tenho que saber todos esses passo a passo que tem na receita de bolo, que a gente fala, que é a legislação, que é o livro do técnico de segurança, que anda sempre com a gente. Então, a gente tem lá na nossa receitinha de bolo que tem que ter dimensionamento para o vestiário, né? Saber se, dependendo da quantidade de funcionários, se eu preciso de um ambulatório, ou se só a caixinha de primeiros socorros é eficiente, né? Se existe alojamento, quais são as exigências que eu preciso atender com referência ao alojamento, almoxarifado, como que está dimensionado esses materiais, né, dentro do almoxarifado, a organização desse almoxarifado, o armazenamento e manipulação dos resíduos. O que acontece muito pouco, na verdade, é que os canteiros de obras quase não têm local destinado para resíduo. Você tem que ter local destinado para resíduo, tá? O escritório, né, um escritório, ele não... Tudo isso que eu estou falando, pessoal, pode ser com o material que você tem no canteiro de obras. Já vi muito canteiro de obras com madeirite, porém pintadinho, com zelo, com ambiente para o colaborador descansar, com ambiente de lazer para o colaborador, um refeitório impecável, um banheiro, que é um negócio difícil de se tratar, porque tem que ter higienização durante o dia, né? Banheiros que dão show, mas existe obra aquela selecionada, porque a maioria não se preocupa com isso. Bom, os elementos relacionados à produção. A gente não pode pensar apenas no dimensionamento das instalações que comportam os funcionários, mas eu também preciso analisar central de concreto, central de argamassa, a preparação de armadura, por exemplo. Eu coloco o funcionário lá que faz armação debaixo de sol e chuva. Eu posso? Não, gente, eu não posso. Eu tenho que dispor de um ambiente que esteja fechado por colaborador executar sua atividade. Então, ele tem que ter uma tenda, ele tem que ter um teto. Se trabalha até mais tarde, que for à noite, tem que ter luminária protegida, tá? Então, assim, eu preciso pensar na central de formas, por exemplo, na central de premoldados. Então, são cabines, né, são locais destinados para essa atividade, com o nominho bonitinho lá, dimensionado certinho.
eu coloquei policorte, serra de bancada e bitoneira. Por que eu coloquei isso aqui? Esses itens, por exemplo, eu preciso colocar a fotinha do camaradinho que tá liberado para fazer atividade de serra de bancada. Ele tem que ter treinamento específico. Não posso colocar qualquer pessoa para executar esse tipo de atividade. Por quê? Porque existe um treinamento dentro da NR12 que me obriga que esse funcionário ele precisa ter treinamento. Ele tem que saber como que vai operar o equipamento. Ah, Daniela, mas esse funcionário veio de outras obras, ele tem vários outros treinamentos de outras obras. Eu preciso, enquanto empresário, né, empregador, eu tenho a responsabilidade de ministrar, né, vocês não, mas contratar uma empresa ou uma pessoa apta para ministrar o treinamento para esse operador de serra de bancada. Como que a serra de bancada tem que ser? Geralmente, a gente ainda hoje encontra serra de bancada sem coifa protetora, que é essa proteção do disco. A gente encontra ambientes sem extintor de incêndio, ambientes totalmente desorganizados, sem equipamento de proteção individual adequada para a operação do equipamento. Então, tudo isso eu preciso analisar. Como que eu faço isso? Eu conheço de todas essas regras, de todas essas normas. Não, Daniela, eu estou aqui para construir, eu vim fazer o prédio, eu não vou ficar prestando atenção em todos esses itens. Contrata pessoas que fazem isso, né? Contrata o técnico de segurança que estudou para isso, valorizem o técnico de segurança de vocês, né? O profissional que está ali para dimensionar os ambientes de trabalho, tá? Policorte, bitoneira. Eu vejo muito erro com bitoneira, por exemplo. O pessoal pega a bitoneira, na verdade, bitoneira, coloca lá no local qualquer, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de verificação, de checklist, se ela está apta ou não para uso, se ela tem algum problema. Enquanto ela está funcionando, vamos lá. Taca ali pau, Marco Velho, né? Então, tá funcionando, tá ok. Mas eu preciso ter um plano de manutenção para esse equipamento. Vocês sabiam disso? Pessoal, bitoneira tem que ter, policorte, não porque policorte é manual, mas serra de bancada tem que ter laudo de aterramento, tá? Porque é um ambiente elétrico, que está o tempo todo ligado ali. Posso ter alguma descarga elétrica? Posso. Eu falei policorte, tá? Mas o policorte, o ambiente de policorte tem que ter aterramento, não o equipamento. Mas, enfim, tem que estar dentro das normas, tem que ter proteção. Não posso pegar as partes de proteção coletiva e retirar porque está pegando aqui ou ali. Então, se existe uma proteção é porque ela é necessária e eficaz. Eu não posso colocar um ajudante sem treinamento para operar a bitoneira, que é o que muitas vezes, muitas empresas chegam para mim e falam: Daniela, eu preciso de um treinamento de operador de bitoneira. Aí eu pergunto, quem vai ser o operador? Você vai registrar em carteira e tudo? Não, ele vai ser um ajudante. Você tem que ter operador de bitoneira registrado em carteira, porque é não conformidade, pessoal. Isso aí dá embargo, dá multa, tá? Padronização de canteiro. Existem modelos simples, feitos com madeirites, com madeira, sarrafo, material compensados, que são bonitos, são organizados, são visualmente seguros, tá? Tem aqueles mais simples? Sim, mas enfim, não tem problema de ser simples. O negócio é que tem que atender à legislação. O canteiro pode ser um lugar onde trabalham seres humanos, torna-se, então, responsabilidade... Perdão. O canteiro, por ser um lugar onde trabalham seres humanos, ele torna-se responsabilidade de todos. Então, todo mundo tem compromisso com a limpeza, a organização, tem que ser estabelecido regras, né, até mesmo de uso da destinação dos resíduos, conscientização, 5S, né, muitas vezes as empresas, 5S é o básico do básico de um ambiente organizado. Toda empresa tem que ter o 5S. Por quê? Porque é o mínimo de organização que eu preciso ter para a execução do serviço. A gente sabe que se eu tenho um ambiente que é
seguro, se eu tenho um ambiente que é seguro, ele é muito mais fácil de executar as nossas atividades, de ganhar produtividade, enfim. Bom, segurança da saúde do trabalho, que eu já venho trazendo esse assunto, né, falando de canteiro de obras, mas eu já venho trazendo alguns cases referentes a esse tipo de ação, que é a segurança do trabalho, que é a minha praia, que é o que eu gosto de fazer, né, todo mundo aí que já me conhece sabe que assim, é uma área que tem que ter muita paixão, porque a gente trabalha muito, assim como qualquer outra, mas a gente está ali para preservação da vida, acima de tudo. Bom, dentro de um canteiro de obras, nós precisamos de criar alguns documentos. Dentro desses documentos estão PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho. Quando que eu vou fazer esse PCMAT, Daniela? PCMAT a partir de 20 funcionários. Por que que eu tenho que ter PCMAT, Daniela? Porque a sua obra tem que ter tudo isso que eu falei, né, banheiro, refeitório, entre outros assuntos, quanto laudos, proteção coletiva, tudo isso tem que comportar dentro de um documento, que é esse chamado PCMAT, tá? Que é o documento que rege a regra da segurança dentro do canteiro de obras. Né? Ele dá o dimensionamento de quantidade de banheiros, dá o dimensionamento de linhas de vida, projetos de linha de vida que são inseridos ao documento, né? Medições de riscos ambientais também são inseridos ao documento, tá? É o documento padrão da obra que a gente precisa seguir referente à segurança do trabalho. Dentro do PCMAT existem alguns programas de segurança que tem que acontecer, né? Por exemplo, a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, ações que conscientizem os profissionais têm que comportar dentro de um PCMAT, tá? O PPRA, por sua vez, é um documento que, Daniela, eu não tenho 20 funcionários, eu não tenho 20 colaboradores, eu tenho 10, eu preciso fazer algum documento? Precisa. Você precisa fazer um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA, por sua vez, ele caracteriza todos os riscos ambientais. Eu coloco dentro dele se o pedreiro tem risco de ruído, se ele trabalha em altura, se ele tem risco de queda. Então, eu coloco dentro do meu documento todas as informações do descritivo de função, regularidade, né, como CBO, que caracteriza, para a gente não... O que acontece geralmente em algumas empresas? O pessoal insiste em inventar moda, né, que eu falo. Pega uma função, por exemplo, e vai lá e inventa um nome para uma função. Eu posso fazer isso? Não, gente. Existem funções, tem o CBO, que é a classificação de ocupação, que está lá. É só eu seguir que está ali. Como? O que eu vou inventar? Para eu contratar uma pessoa, eu preciso lançar informações delas, ao E-Social, né, a Previdência, enfim. É uma série de informações que eu preciso passar e tem que ser de acordo com o CBO. Por que que essas pessoas inventam umas funções que, Jesus amado, você nem sabe de onde existe? Então, não complica, não vai procurar cabelo em ovo, tá? Não inventa aquilo que já está pronto, não facilita o negócio. Então, o PPRA serve para isso, Programa de Controle de Riscos Ambientais. Quando que eu tenho ele dentro de um canteiro? Geralmente, os prestadores de serviços que vão te entregar o PPRA. Daniela, mas por que esse tanto de documento? Eu já tenho um PCMAT, eu vou fazer um PPRA? Como que é isso? Por exemplo, você, dono da construção em si, você tem que ter o PCMAT. O PPRA, por exemplo, você terceirizou a mão de obra do eletricista. Ele tem que ter PPRA e te entregar o PPRA. O carpinteiro, você arrendou lá, colocou para o carpinteiro fazer a bandeja, contratou uma empresa lá de carpintaria. Então, ele tem que fazer o PPRA e te entregar um PPRA. Mas por que tudo isso? Bom, agora a gente está mudando isso, a gente está fazendo agora um PGR, a gente que eu falo a segurança do trabalho. Só que como todo dia muda essas atualizações, um dia está atual, outro dia já cancelou. Então, a gente ainda está estudando e até a virada do ano, janeiro de 2021, nós vamos saber se o PGR vai funcionar.
tem tudo para funcionar. Como que funciona esse PGR? Logo mais eu já vou tratar dele na próxima, né, enfim, é porque ele já linka o PCMAT e o PPRA, eu já queria adiantar. Mas, enfim, o PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Através do PCMSO, que eu classifico se o funcionário está apto para alguma atividade. Por exemplo, o rapaz vai trabalhar em altura. Como que eu sei se ele pode trabalhar em altura? Eu pergunto para ele, você pode trabalhar em altura? Não, eu preciso avaliar ele de uma forma, questões de saúde. Então, existem exames específicos que caracterizam se ele não tem riscos para mal súbito, né? Se ele tem alguns problemas psicossociais, se ele tem algum problema com labirintite, né? Falta de equilíbrio, tem a gente precisa fazer o eletrocefalograma e o eletrocardiograma. Se tem alguma coisa, né, envolvendo a saúde desse colaborador. Em seguida, ele faz os treinamentos. Mas, para fazer esse treinamento, primeiro, lá no admissional, para a função que eu preciso, eu vou dimensionar. O risco da função é essa. Aí, eu faço o meu PCMSO. E, através do exame, que eu sei se essa pessoa está apta para trabalhar para mim ou não. Tá? Então, existem dentro do PCMSO os ASOS, né, admissional, periódico e demissional. O periódico, existem algum tempo para refazer os exames, né, como audiometria, como o eletrocefalograma, eletrocardiograma, né, então, assim, tem um cronograma aí para ser seguido, né, toda vez que você vai lá fazer o periódico, você precisa fazer tudo, não, tá? Bom, o que eu estava falando sobre o PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. Como que vai funcionar o PGR? Vai unificar as informações de PCMAT, de PPRA, os laudos, os projetos de linha de vida, de proteção coletiva, então tudo que é obrigatório fazer, já é obrigatório fazer, que a maioria das pessoas ainda não fazem, vai estar inserido dentro do PGR. Então, tem a bitoneira, tem que ter laudo de aterramento, tem que ter dentro do PGR. Eu tenho cremalheira, tem que ter laudo de aterramento, tem que estar lá dentro do PGR. Eu tenho uma bandeja, ela foi dimensionada através de um projeto, tem um projeto para isso, tem que estar dentro do PGR, tá? Vai ter o dimensionamento do canteiro de obras, vai estar dentro do PGR. Então, é um documento que veio para unificar. Porém, as empresas terceiras não vão precisar fazer documentação para prestação de serviço. Você já vai ter o documento em casa. Então, eles vão fazer o quê? Seguir o seu documento. Ok? Bom, dentro também da documentação, a gente tem CIPA, todo mundo, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? A maioria detesta, porque CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dentro do canteiro de obras, em alguns casos trazem alguns problemas como estragam funcionários, que é o que a maioria, que as pessoas costumam falar. Porque depois que... Estão me ouvindo? Tem alguém aí com o microfone aberto aí, pelo amor de Deus. Vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente, gente? Mas o seu microfone está aberto. Já foi fechado o microfone dele, Daniela, pode continuar. Tudo bem, obrigada. Então, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu tenho que elaborar uma CIPA, né? Então, existem dimensionamentos, e CIPA de construção civil está dentro da NR 18, tá? Então, eu preciso dimensionar a CIPA para construção civil de uma forma diferenciada do que está na NR5, né? Lembra que lá na NR5, no finalzinho que vocês não têm o hábito de olhar sobre o documento, né? Sobre essa norma. Mas no finalzinho, caracteriza que para a NR18, construção civil, tem situações específicas para o dimensionamento, tá? Mas é só um adendo. O ASO está dentro do PCMSO, como eu falei. Esse ASO, pessoal, eu tenho que caracterizar no meu ASO os riscos
lá atrás, lá do PPRA. Como que funciona isso? Se eu coloquei que o cara tem risco ergonômico, risco de acidente, como quedas, tropeços, atropelamentos, riscos biológicos, riscos químicos, dentro do meu ASO, tem que caracterizar quais são os riscos da atividade. Por quê? Muitas vezes a gente encontra em auditoria ASOs que são só aquele ASO clínico. Ele não comporta, tá? Tem que realmente casar as informações. O documento é para ser um programa, não é para ser separado. Então, geralmente, PPRA, PCMSO, o ASO. Ou PCMAT, PCMSO e ASO, tá? Eles precisam conversar, é uma sequência de documentos. Então, o PPRA tem que estar dentro do PCMSO, que o PCMSO tem que comportar o ASO, tá bom? Sobre os treinamentos, pessoal. Tudo e qualquer coisa que fizerem dentro de um canteiro de obras é obrigatório o treinamento, tá? Então, a gente precisa... Isso que eu coloquei agora, aqui é o básico do que tem que ter dentro de um canteiro. Todos têm obrigatoriedade de ter esse tipo de treinamento, que é NR6, que fala de equipamento de proteção individual. A NR12 tem um leque muito grande, porque são máquinas e equipamentos. Mas aí eu tenho... máquinas manuais, como lixadeira, furadeira, parafusadeira, mas eu tenho serra de bancada, aí também tenho equipamentos como bitoneira, balancinho, cremalheira, tudo isso entra dentro da NR12, tá? NR18, que é uma integração da construção civil, é obrigatório ter, e geralmente, praticamente, né, acho que 95% das pessoas que trabalham dentro de um canteiro de obras, tirando ali a parte administrativa mesmo, até mesmo em alguns pontos almoxarifado, não trabalham com altura, mas a grande maioria trabalha e tem que fazer NR35, tá? Bom, falei já da questão dos laudos de aterramento de máquinas e equipamentos, por exemplo, como bitoneira, chuveiro, tá? O chuveiro dos vestiários aí tem que ter, né, laudo de aterramento. A coifa lá, a estufa que esquenta a marmita do rapaz, tem que ter aterramento, tá bom? Cremalheira, mini grua, tudo isso aí está envolvido em questões de laudos de aterramento. O canteiro de obras também, pessoal, precisa ter brigada. Como que funciona a brigada de um canteiro de obras? Tem que existir treinamento de brigada e colocar o pessoal para fazer, que seja de 3 em 3 meses, que seja de 6 em 6 meses, treinamentos recorrentes. Por quê? Porque em um momento de primeiro socorro, eu não sei o que fazer. E geralmente os nossos acidentes são de trabalho em altura, né? Que são os mais graves. Eu posso deixar um funcionário lá, mesmo que ele tenha caído, estava de cinto, ficar pendurado? Eu não posso. Por quê? Existe uma artéria chamada aorta, que se ela ficar pressionada por algum tempo, o cara morre. E aí? Se eu tenho uma brigada e consegue fazer um içamento de pessoas de uma forma segura, que o cara tenha literalmente um treinamento eficaz, claro, eu consigo eliminar esse tipo de risco, de agravo da situação, tá? E eu preciso também, pessoal, ter um plano de atendimento à emergência. Eu não posso só, vamos lá fazer o treinamento de brigada. Aí vocês fazem o treinamento, faz o simulado, a pessoa lá, beleza, treinou. Os treinados, eles sabem o que fazer. E o restante da população fixa da obra? Se tiver uma sirene tocando, o que eles vão fazer? Tem gente que não sai do lugar, tem gente que não sabe para onde que vai, tem gente que não sabe nem que sirene que é essa. Então, o plano de atendimento à emergência, ele serve para nortear e para o restante do pessoal saber o que fazer. Para onde que a brigada vai ligar, se está pegando fogo em algum ponto, o que deve ser feito, se está pegando fogo nas redondezas, se eu posso ajudar ou não. Até mesmo em situações de entrevista, quem pode dar a entrevista com referência ao canteiro de obras, ter pego fogo ou não, entendeu? Então, assim, eu preciso ter um plano de atendimento à emergência. Projetos de proteção coletiva, né? Geralmente, o que acontece na obra tá tendo a construção lá do concreto.
A galera vai lá, põe uma linha de vida aí, amarra uma corda num pilar, o outro amarra no outro pilar. Se você for somar o fator de queda, o cara tá lá em cima, aí ele tá lá 3 metros de altura, com cinto de segurança que, se estender, ele abre só o talabarte do cinto, 1,80, mais o tamanho do camarada. Ou seja, o cara tá para inglês ver. E aí, tá eficiente? Em qual sentido? O que é mais feio? O cara cair de altura sem o cinto, ou de cinto sem estar atracado, ou o cara atracado e mesmo assim acontecer um óbito. Então, a gente precisa ter responsabilidade nesses itens de instalação de linha de vida, de instalação de guarda-corpo. A questão do guarda-corpo me preocupa bastante, porque falta no mercado empresas que tenham guarda-corpo para locação, porque, assim, é algo que é difícil de você achar um serralheiro que consiga te atender, é difícil você achar essas peças para alocar, tá? Quando você encontra essas peças para serem locadas, são de péssima qualidade, tá? Muito poucas empresas conseguem atender com referência a guarda-corpo. E o que sobra para as empresas? Fazerem guarda-corpo de sarrafo e tábua. Eles resistem a 150 quilos? 150 quilos? Não resistem. Então, acaba que acontece guarda-corpo para inglês ver, que é o que a maioria das obras tem. Acredito eu que por dificuldade de realmente, assim, umas por negligências, outras por dificuldade dessa mão de obra, porque em específico, na nossa região aqui, é muito deficiente, tá? SLQA. A SLQA, pouquíssimas obras eu vi. A tela de fachada, que é aquela tela que o pessoal chama de tela de véu de noiva, muito pouco eu vi, né? Muito raramente está lá na NR18. Você vê bandeja, em alguns casos, né? Você vê bandeja, bandejões e tudo mais, mas você não vê tela, você não vê SLQA. A SLQA é aquela tela que fica lá em cima, né? Lá quando eu tô fazendo subindo as minhas formas, a minha ferragem, antes da concretagem ali, tá? Bom, ordem de serviço. Toda empresa tem que ter ordem de serviço de função por função. Se é um topógrafo, ordem de serviço de topografia. Se é o carpinteiro, ordem de serviço de carpintaria. Por quê? Dentro da ordem de serviço, caracteriza aquilo tudo que eu falei para vocês. Descrição de função, CBO, EPI, riscos ambientais, obrigações. Mas o que acontece? O funcionário assina. Ele está lá responsável por tudo aquilo que você treinou, inseriu dentro da empresa, investiu para a segurança. Então, ele está assinando responsabilidade. Ele está dividindo a responsabilidade com vocês, tá? Então, tudo que é feito em relação a treinamento, aqui a gente está falando também sobre ficha de EPI, tudo tem que ser registrado. Já fiz perícia de uma empresa, mas o funcionário, ele usava o EPI. Falei, tá, cadê o registro? Não registrava. Qual que é a prova que você tem? Nenhuma. Então, você tem que registrar, tem que assinar treinamentos, DDS, tudo isso tem que ser registrado, tem que ser assinado, porque não é... Eu até costumo falar para os profissionais, isso é uma prova contra vocês. Mas pense por outro lado, isso é um benefício para o empregador, porque ele está investindo em segurança e ele está provando que está fazendo segurança acontecer, tá bom? Bom, proteção contra quedas de altura, que é um dos grandes problemas aí com relação ao trabalho, a acidentes, né, que é o trabalho em altura dentro da construção civil. Enfim, no Brasil, a NR18 do Ministério do Trabalho e Emprego é a principal norma regulatória sobre proteção contra quedas de altura. Apesar de sua existência, ainda se vê na maioria dos canteiros de obras brasileiros proteções periféricas, criadas de modo improvisado, com madeiras e telas plásticas, aquilo que eu falei, né? Não projetadas para absorver grandes impactos, quedas de equipamentos, ferramentas e com alto nível de dificuldade de montagem, produzindo alto custo,
operacional, né, e de descartes de entulho por não serem reutilizados. O que acontece na maioria? Como eu estava falando, é feita aquela proteção de guarda-corpo com madeira. Daí, aí o cara tá lá fazendo o escoramento. Cai a peça do escoramento em cima desse guarda-corpo. Quebra. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que reparar. Beleza. Aí você vai lá, o cara da alvenaria vem fazer o serviço do guarda-corpo. Não, do guarda-corpo não, de alvenaria. Ele vai fazer, solta as medidas e tudo mais e vem fazer o serviço de alvenaria. O que ele faz com o seu guarda-corpo? Ele quebra seu guarda-corpo. Moral da história, ele vai sofrendo várias avarias no decorrer do processo, que acaba que já era ruim, porque madeira já não vai resistir. Se você pegar um pêndulo com um peso de 150 e jogar naquela madeira, ele não dá conta, não aguenta. Estão vindo até situações novas agora, eu tive o acesso, só que eu não coloquei na apresentação, da proteção piso a piso. Depois vocês investiguem sobre o assunto, que não é normativo ainda, mas existem laudos que são eficientes, que é uma tela de malha grossa, né, com manilhas, que fazem como se estivessem costurando ela de piso a piso. Lembra muito a proteção de tela de apartamento, tá? Então, assim, isso é uma inovação que está sendo bastante usada no Rio Grande do Sul, e São Paulo usa bastante, e Goiás agora começou a fazer o uso da tela piso a piso, tá? Que é uma novidade eficaz aí, evitando essa quantidade de madeiramento que não é o suficientemente aprovado, e é o que a galera está fazendo de uso. Bom, o que o guarda-corpo tem que ter? Ele tem que ser de 1,20 m, né? Ali no travessão intermediário tem que ter 70 centímetros, perdão, 70 centímetros do chão, e o rodapé de 20. Muitas vezes a gente não acha dessas medidas, né? Acha inferior, acha desproporcional. E no meio desse guarda-corpo, ele tem que ter uma tela, né? Uma tela ali com um dispositivo que garanta que caia material para fora dessa estrutura. Bandejas. Vamos lá, aqui, peraí. No caso de bandejas, pessoal, em todo o perímetro da construção do edifício com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de plataforma principal de proteção. O que acontece na maioria dos prédios que a gente vê de 4 pavimentos? Não faz. Tá? Então, aí, não faz porque também, né, questão de 6 pavimentos. Aí você vê que não faz. Então, eu tenho que ter, acima de 4 pavimentos, proteção de bandeja. E, detalhe, a questão da proteção de bandeja de 3 em 3 pavimentos, eu tenho que fazer as outras intermediárias, né, que são as secundárias, que a gente fala. Tela. É a tela que eu falei, a tela fachadeira. O perímetro da construção do edifício, além do dispositivo dos subitens 18.3.6 e 18.7, deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção. Enfim, o que muitas vezes acontece? Não tem tela. Quando que eu entro com a tela? A partir do momento que beleza, acabei de fazer a minha, né, fiz as minhas concretagens. Então, eu vou entrar com alvenaria, eu já tenho que subir, essa tela, para que ela já faça o serviço ali de evitar que caia material na população, na vizinhança, nas pessoas que estão passando por baixo, tá? SLQA. Que eu falei para vocês que pouco eu vejo, pelo menos nas obras aqui da região de Minas, de Uberlândia. O sistema limitador de quedas de altura deve ser composto, no mínimo, pelos seguintes elementos: rede de segurança, corda de sustentação ou de amarração e perimétrica da rede,
conjunto de sustentação, fixação e ancoragem e acessórios da rede, composto de elemento de forca, grampos de fixação do elemento de forca, né? Ganchos de ancoragem da rede inferior. Os elementos de sustentação não podem ser confeccionados de madeira. Então, assim, é um sistema totalmente eficaz. Segura muito material lá em cima, tá, pessoal? Eu tenho o prazer de trabalhar numa obra que tem esse dispositivo e realmente é bastante eficaz para a obra em que eu estou. Linhas de vida. O que é linhas de vida? Geralmente o pessoal fala assim, Daniela, linha vida pode ser de corda? Pode, desde que a corda correta para trabalho em altura, né? Mas eu posso colocar 100% de corda para fazer a minha linha de vida? O ideal, gente, é que seja de uma forma resistente, tá? É resistente? O fato da corda, o problema de usar a corda é que eu uso a corda própria para trabalho em altura. Daí ela sofre, ela fica lá, né? Geralmente a galera usa para balancinho. Aí eu coloco a corda e fica sol, chuva. Aí o funcionário vai lá embaixo, não olha se está instalado corretamente lá em cima, porque foi outra pessoa que instalou, ele vai lá e executa a atividade, ou a corda ficou curta, vai lá, amarrou outro pedaço de corda no meio do caminho. Então, é complicado quando essas pessoas fazem esse tipo de coisa. E a gente, como engenheiro da obra, como responsável direto, a gente precisa avaliar esse tipo de conduta. Não deve ser, não deve acontecer. Um dos problemas bastante sérios com referência a linhas de vida são principalmente quando eu estou começando as minhas concretagens, tá? Que eu tenho que dispor de hastes para colocar lá o meu cabo de aço, dimensionar, que muitas vezes as empresas não gostam, que a gente fracione os cabos de aço, né? Então, eles não gostam muito da parte, cortou o cabo de aço e arrumou briga no canteiro de obras. Então, analisar o projeto. O que tem? Tem um projeto para isso? Tem que ter projeto para a linha de vida. Tem que ter resistência, né? A sua linha de vida para a quantidade de pessoas que você está colocando ali. Vocês têm noção? Eu tenho que saber de quanto e quantos metros eu vou colocar a minha linha de vida. Quantas pessoas eles vão poder ancorar nessa linha de vida? Como que vai ser a clipagem, né? Vocês podem ver aqui a questão da clipagem. Qual que é o lado correto do clipe? São 3 ou são 4? Ou ou o cabo está todo solto lá e eu deixo de qualquer maneira? Então, eu preciso entender certinho como que vai funcionar isso, porque é aquela história, se o cara cair a 3 metros de altura, com cinto de segurança que abre até 1,80, tá eficiente, cara? Faz a soma, né? Você imagina, projeção do cara caído de 1,50, mais 1,80, mais o vão que tem lá embaixo, tem ponta de vergalhão. Então, analisem, façam as contas, vê se realmente está eficiente, né? O ideal da linha de vida é estar ao nível do chão, a 1,80 de altura. Né? E muitas vezes você não vê isso, você vê as cordas amarradas em pilar. E totalmente folgada, tá? A linha de vida tem que ser esticada, pessoal. É esticada, não tem que estar aquele negócio parecendo uma armação de rede, né? Então, não dá para ser desse jeito, tem que ser eficiente, tem que ter parabolt, tem que ser estaiado em ambiente. Outra coisa que acontece de erro pra caramba com referente à linha de vida. Pessoal, ancorar a linha de vida em parede de alvenaria. Tem que ser estrutural, meu amigo. A alvenaria não vai resistir ao quê? Dependendo da queda, tem pessoas que podem projetar uma queda de peso de 600 quilos, dependendo do impacto que sofrer. Imagina. A parede lá de alvenaria vai suportar? Vai funcionar não, bem. Tá? Bom, equipamento de proteção individual. O que é isso, Daniela? Todo mundo fala de EPI, né? Poucas pessoas gostam de usar. Bom, EPI, o que eu considero como EPI? Aquele equipamento de proteção individual, né? Que eu utilizo para o meu próprio trabalhador, né? Para a minha pessoa. Então, eu vou lá, uso um capacete, uso uma luva,
usa o cinto de segurança, isso é um equipamento, né, individual de uso. Botina de segurança. Pessoal, o capacete não é para ficar debaixo do braço, igual do amiguinho da foto, não. Capacete na cabeça. Meninas, capacete, mas o meu cabelo quebra. Quebra. Botina dói o pé, dói. A luva só a mão, sim. Tudo isso. Então, vocês estão, se não gostam de fazer isso, está no lado errado. Eu costumo dizer, não gosta de sol, não gosta de usar capacete, não gosta de usar luva, vai para o shopping. Por quê? Construção civil é sol, é poeira. Rosângela tá aí, não me deixa mentir. Trabalhamos muito tempo na poeira. Usávamos touca, lenço na cabeça, porque a poeira lá era tensa. Mas tem que usar equipamento de proteção individual, porque quando eu não consigo eliminar o risco, eu tenho o risco iminente ali. Mas aí, que costumam falar sobre o capacete, vai cair o quê da cabeça? Mas ora você está debaixo de uma estrutura, ora não. Então, a hora que você estiver embaixo, você vai usar, sendo que você não está com o capacete? Por isso que o canteiro de obras, obrigatoriamente, você tem que utilizar o capacete de segurança. E com jugular, tá, pessoal? Muito engenheiro não gosta de usar jugular. Porque marca. Falo de novo, não gosta de usar equipamento de proteção individual, vai pro shopping. Porque na construção civil tem que usar os equipamentos de proteção individual e da maneira correta. Vou subir na laje. Tá tendo concretagem, vou lá. Cinto de segurança. Mas aí eu não vou na periferia. E se for? Você já vai estar com cinto de segurança. Tá? Não vamos pagar para ver, não, porque o negócio é muito sério. A ideia da questão do EPI é, primeiro, eu eliminar o risco, eu substituir a situação, né, de atividade, talvez eu consiga eliminar aí de uma outra forma, eu controlar esse risco, sinalizar o ambiente, para depois eu ver a necessidade do EPI. Então, se existe a recomendação de uso, ou obrigatoriedade do uso, é porque foi feito um estudo antes, tá? Bom, vidas importam, prevenir e planejar é melhor que remediar. Não é isso? Acidente do trabalho. Quem nunca viu, não queira ver. Mas todos nós, da área da segurança do trabalho, falo com propriedade, nós trabalhamos em prol de eliminação de risco. Eliminação de acidentes. Se vocês escutam dos profissionais da área da segurança, que é preciso seguir recomendações de segurança, que é preciso seguir padrões de segurança, entrarem no eixo, literalmente, não ignorem, tá? Acidentes acontecem. Você pode ser vítima deles se você não se cuidar, tá? Então, existe a situação de risco e a gente precisa sempre dar um passo adiante, né? Sempre estar à frente da situação de risco. Acidente não... Qual que é o fator de acidente aceitável? 0. Não é para acontecer. Se ele aconteceu, é porque nós erramos nós falhamos em alguma coisa, tá? Seja na educação dos colaboradores, nas campanhas que a gente faz, DDS, tem que acontecer, tá, gente? Não é perca de tempo, os 15 minutinhos que vocês ficam ali com os profissionais. Chama a galera todo dia, bate um papo. Se tiver acidente acontecendo dentro do canteiro de vocês, pequenos acidentes vêm acontecendo com frequência. Para geral, orienta o pessoal, porque existem estudos que se começa a acontecer acidentes com recorrência, é porque tem algo maior vindo aí. As pessoas estão caindo no esquecimento das pessoas a segurança do trabalho. Então, a gente precisa sempre estar um passo à frente, tá? Muito obrigada, eu agradeço a todos pela paciência, pela contribuição, espero ter contribuído um pouquinho no conhecimento de todos. Bom, fica aqui o meu contato, caso vocês queiram tirar dúvidas, acrescentar alguma informação, fica aí o meu telefone e fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês precisam fazer, tá ok? A Rosângela pode seguir aí. Muito obrigada. Daniela, muito obrigada. Estão me ouvindo ou está cortando? Estou ouvindo. Tá bom. Estou ouvindo. Olha, tinha colocado um cabo para melhorar aqui, né? Mas foi pior, arranquei o cabo.
Obrigada pela sua participação, né? Acho muito importante. Foi um puxão de orelha, né, Daniela? Não tem como não ter. Segurança do trabalho é assim mesmo. A turma da segurança do trabalho, desculpa, é o chato do canteiro, não é? Gente, Lá vem o pessoal da segurança do trabalho. Então, mas é um tópico extremamente importante. A Daniela citou 2 pontos importantíssimos, que trabalhar em obra é sujar a botina, tem que gostar de sol, obra de trecheiro mulher tem que usar lenço na cabeça. Desculpa, gente. Venta pra caramba, né? Então tem eu e a Daniela e outras engenheiras tivemos que nos esconder de tempestades de terra, né? Cabelo não ficava assim, não. De fases onde tínhamos muita lama. Então, realmente... E o interessante é que quando as intempéries atingem os canteiros de obras, o pessoal da segurança do trabalho não se esconde dentro dos abrigos. Eles ficam sujeitos a proteger os profissionais da obra, os profissionais que estão ali, que precisam ser transportados, que precisam ser retirados, né? Então, dependendo do tamanho da obra, o trabalho do técnico de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho, é um trabalho grandioso, onde ele coloca a própria vida dele em risco, né? Então, tem obra que funciona de noite, que concreta de madrugada, tem engenheiro que é teimoso, tem engenheiro que quer fazer sem ter permissão de trabalho para isso. Não é bobagem essas coisas. Eu tenho uma pessoa conhecida que, trabalhando no telhado para fazer instalação de sistema fotovoltaico, viu uma pessoa do SESMIT passando, e era enfermeira, ela estava de branco, e essa pessoa sofre da síndrome do jaleco branco. Então, quando ela viu alguém vestido totalmente de branco, desmaiou em cima do telhado. E se não estivesse presa na linha de vida, tinha caído, tinha se machucado. Então, são fatalidades que as obras enfrentam e que a gente a gente consegue trabalhar para que diminua, mas há eventos em que eles ocorrem que, se a gente não estiver preparado, os danos serão grandes. Daniela, como de praxe, os nossos convidados fazem perguntas no chat. Eu vou fazer as perguntas para você e você responde para eles, tá bom? Então, vamos lá. Seu microfone você pode deixar ligado, tá? O Donizete está perguntando, com a implantação do PRG e do GRO, os PCMAT e PPRA serão substituídos? Então, quem perguntou? O Donizete. Oi, Donizete, tudo bem? Então, serão substituídos porque, por exemplo, esse documento ele não vem para ser mais um, ele vai integrar, como se ele fosse o diretor, né? Ele vai gerenciar as informações que a gente tem dentro do canteiro de obras, como de outras empresas. Então, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Perdão, Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu não preciso do PPRA, que faz a mesma situação que ele vai aplicar. Eu não preciso mais do PCMAT, porque ele vai comportar todas as informações que o PCMAT já comporta. Então, não tem sentido ter mais esses 2 outros documentos, tá? E o GRO, ele será mais voltado para o PCMSO. Então, ele vai ter um gerenciamento dos exames que precisam fazer casados informações do PCMSO. Então, vai agregar ao PCMSO, tá ok? Respondi? Respondeu. Vamos lá, a próxima pergunta também do Donizete. Qual é a sua opinião sobre a fiscalização do MTE na área de segurança do trabalho? Tá ruim, tinha que ter mais. Eu acredito que eles precisavam ter mais auditores, né, ou
enfim, tivesse alguma metodologia de auditoria mais eficiente. Para ter uma noção, desses 12 anos que eu tenho vivência em canteiro de obras e tudo, eu tive uma fiscalização. Pouquíssima. Né? Então, assim, eu acredito que por isso os números não param de crescer. A gente está no século XXI e o negócio não evolui. Então, é falta de fiscalização. Infelizmente, a gente só aprende na dor, né? Não no amor. Essa fiscalização que você enfrentou foi a mesma que nós estivemos juntas ou não? Sim. Eu, como engenheira, enfrentei 3 fiscalizações intensas, mas essa questão da fiscalização no Brasil é um problema pontual em diversas áreas, né? Então, a maioria dos órgãos funcionam aí através de denúncias. Então, ocorre a fiscalização depois que há a denúncia. Então, o que nós precisávamos era que os órgãos competentes abrissem, né, para contratar engenheiros para que eles atuassem como fiscalizadores. Então, é uma bandeira que eu defendo, acho que eu vou morrer e não vou ver ela funcionar, que é a fiscalização por parte da engenharia. A engenharia, ela pode fiscalizar a obra, ela pode fiscalizar sistema de vigilância sanitária, ela pode fiscalizar a saúde e segurança do trabalho. Então, tem uma série de áreas da engenharia que permite a contratação de um engenheiro para a execução do trabalho, mas a gente traz aí um histórico de profissionais que nem são da engenharia e que realizam o trabalho de fiscalização. E com isso a gente não tem uma fiscalização eficiente e ainda nós temos que lidar com o sistema corrupto, onde nós temos pessoas que, na hora da fiscalização, se corrompe e aí ela acaba não funcionando direito. Então, esse é o cenário, né, Daniela? E ele é comum em muitos lugares, né? Em muitas cidades, né? Concordo com o que você está falando. Infelizmente, é o que a gente tem e a gente não pode parar não vamos desacreditar, não. Vamos continuar levantando essa bandeira. Não tem como. A Heloísa, Dani, ela está perguntando o seguinte: em que momento são aplicados os DDS e qual a sua importância? Menina, seguinte, Heloísa, boa noite. Todo dia. DDS todo dia. Reúne a galera lá. O DDS serve para você informar várias situações, tanto de segurança do trabalho, né, como orientação. Vamos lá, pandemia. A gente está numa era de pandemia e os colaboradores, pelo menos na minha obra, têm que usar obrigatoriamente a máscara. Por quê? A gente comporta uma quantidade aí de 200 pessoas. Então, imagina. Então, ficam chiando, ficam bravos, mas a gente vai lá no DDS e fala, pessoal, a orientação que tem que utilizar máscara, embora o calor esteja intenso e não sei mais o que. Então, a gente utiliza o DDS como arma para tudo. Para orientação do colaborador, para informações, ações, né, questão até mesmo de prática, de envolver esses colaboradores. Gente, o que a gente aprende com os funcionários da construção civil ou de qualquer operário, o que eles têm de dica, porque o maior conhecedor do risco é o funcionário, é quem põe a mão na massa. Se o cara te dá uma dica, pega essa dica e vai, aperfeiçoa ela, né? Para trazer para o seu dia a dia. Então, o DDS utiliza para tudo. Algumas empresas usam como DSS, uma vez na semana. Mas eu ainda voto para o DDS ser diário. Por quê? 5 minutinhos que você alerta em referência à segurança, você está educando. É igual falar com o filho, né? Você fala, hoje não pode, amanhã você fala, não pode por causa disso e disso, e vai fazendo esse trabalho de educação, tá bom? Eu também sou favorável do DDS aí, da forma como você está falando, tá? Até porque é um momento em que você pode até usar para fazer reconhecimentos, né? Então, é um ponto importante. A obra é tão dinâmica que no dia a dia, se você não para esses 5 minutinhos para fazer o DDS, você vai perder o fio ali onde você poderia ter estimulado a turma a ser mais produtiva. Então, o DDS
dentro da obra de maneira organizada e planejada, para que ele ocorra dentro de um calendário específico, acho que é um ponto extremamente positivo para toda e qualquer obra. A Heloísa está perguntando, todas as obras exigem LTCAT? É obrigatório? Opa. LTCAT. LTCAT não é usado para obra, tá, gente? Tem várias divergências aí. Por quê? O LTCAT eu faço quando o ambiente não é mutável. E obra, eu mudo a obra o tempo todo. Ela é um ambiente de mudança. Agora, o escritório lá da construtora tem que ter LTCAT? Tem. A indústria tem que ter LTCAT? Tem. Mas a construção civil tem que ter PPR-A, no caso, se for menos de 20, e PCMAT. Mas todos, lembrando que todos têm o levantamento de riscos e medição dos riscos. Tá? Então, assim, o que muita gente confunde é que o LTCAT é para nível de previdência. Então, o que eu tenho que fazer na construção civil? Eu tenho que mitigar a quantidade possível dos riscos aí. Aí eu uso o LTCAT. Como que eu vou usar o LTCAT num ambiente imutável? Então, há divergência. Algumas pessoas votam para sim, eu voto para que não tenha, mas a norma não estabelece exatamente o que tem que fazer na construção civil. Porque aí já tem uma norma específica, que é a INR 18, que trata que tem que ser PCMAT, tá? Ótimo. A Heloísa também está perguntando se é obrigatório ter responsável da CIPA em todo o canteiro. Opa, boa. Eu tinha anotado de falar sobre isso, e ainda bem que ela me lembrou. O que acontece? Sim, tem que ter cipeiro em todas as obras. E detalhe, prestadores de serviço têm que ter designado, tá? Esses designados têm que participar das reuniões de CIPA que acontecem em ensaios. Como que funciona essa questão de designado? Beleza, eu tenho uma quantidade muito reduzida, que não deu para enquadrar lá em questões de votação para cipeiro. Aí eu faço o quê? Eu coloco um designado, que é uma pessoa que não tem estabilidade, mas que passou por treinamentos. Beleza. Essa pessoa é praticamente não é o técnico de segurança, mas tem conhecimento para atuar na prevenção de riscos e atuar como um cipeiro mesmo. E os meus prestadores de serviço, digamos que o cara tem lá uma obra com 10 pessoas. E aí, o físico da obra é 10 pessoas, né, contratado direto da empresa. E ele tem prestação de serviço, ele tem mais de 70 pessoas, cada empresinha lá tem 20, 30 funcionários. Então, o que ele tem que fazer? Cada empreiteiro tem que ter um designado. Inclusive, a documentação do empreiteiro, eu tenho que ter essa documentação organizadamente lá, armazenada para fins de trabalhistas, tá? Fins trabalhista, fiscalização. Então, respondendo a pergunta, tem que ter designado tanto a empresa quanto os terceiros que são prestadores de serviço. Aí o cara vai fazer serviço só uma vez lá e vai embora? Não tem problema, mas o cara vai lá, fez um contrato de 1 ano de atividade, então ele vai ter que ter um designado lá dentro, tá bom? Uma pergunta bem interessante agora, tá, Dani? Da Heloísa também. Se o funcionário se recusar a usar EPI adequadamente, ele pode ser dispensado dos serviços pelo técnico de segurança do trabalho ou somente a empresa responsável pelo mesmo pode fazê-lo? Bom, vamos lá. É bem polêmica essa resposta, tá? Você me fala, o técnico, depende. Tem empresa que dá autonomia para o técnico de segurança referente à segurança do trabalho. Tem empresa que não dá. Vou dar um exemplo. Na empresa que a gente trabalhou junto, eu e a Rosângela, o técnico de segurança, se observasse qualquer pessoa cometendo algo que não fosse correto à segurança, ele poderia tirar o cara da obra. E relatasse isso para os superiores, ele não entrava mais. Isso é um apoio. Agora, tem empresas que não. Fala ao técnico de segurança, você vai lá, faz segurança, mas aí você quer mandar o cara embora e fala, não, você tem que falar aqui comigo, porque esse cara é bom demais de serviço. Então, você tem que entender qual que é a logística da empresa que você está. Agora, se você tem autonomia para isso, como o técnico ou o engenheiro, e o cara ele fez algo que foi errado,
aplica a advertência. Se recorrente, ele pode ser mandado embora por justa causa, tá? Então, só complementando um pouquinho, Dani. Heloísa, essa questão da interface entre técnico, engenheiro de segurança e o engenheiro residente da obra é um ponto fundamental se você for futuramente a engenheira residente da obra ou a engenheira que vai atuar no canteiro. É importante haver uma interface entre essas áreas para estabelecer a autonomia de cada um. Se existir essa interface, se houver essa conversa preliminar, né, quando a obra começa, ou quando você entra na obra, mesmo que a obra está no meio do caminho, você, como líder, você envolve a tua equipe, faz a reunião, vocês fazem essa tomada de decisão, e aí o canteiro passa a funcionar no formato que você, como residente, estabeleceu, né? Porque quando o canteiro é organizado e o engenheiro residente é flexível, aberto à conversa, né? Não está sentado no trono achando que é Deus, né? Usando a coroa dele de capacete branco. Então, quando o engenheiro entende que ele tem ali uma equipe que sozinho ele não faz obra, ele precisa dela, você consegue estabelecer essa conexão e fazer com que a obra funcione muito bem, né? Agora, se colocar no patamar do ego aí, e o engenheiro dizer aqui só quem manda sou eu, vocês vão ter um impacto muito grande na obra, porque vocês vão começar a sofrer com os funcionários e os empreiteiros que não vão respeitar as determinações da segurança do trabalho. E isso gera um impacto negativo para a obra. Você passa a ser a linha de frente e a tua equipe passa a não mais respeitar quem efetivamente está lá no campo enquanto você está avaliando o projeto, comprando material, recebendo carga, contratando gente. Então, um trabalho muito dinâmico da parte do engenheiro, no qual, se ele desce do pedestal um pouquinho e divide a atribuição dele, deixa a parte da segurança fazer o papel dela, você vai ter uma sinergia melhor na obra. Eu tenho um relato para fazer para vocês, não sei se eu já fiz para os alunos em sala de aula, mas eu tive um funcionário que a técnica de segurança do trabalho disse para ele, coloca o capacete. Ele não colocou, ela foi andar no canteiro, visitou outras áreas, e quando ela voltou, falou assim, mas você está sem capacete ainda, você precisa colocar o capacete. Então, ele pegou o capacete e deu uma cacetada nela com o capacete. E isso foi um tema muito preocupante, porque a menina foi ali, literalmente, agredida por ela estar exercendo a função dela. E, nesse caso, o que a gente faz? Mantém a pessoa no canteiro de obras, porque é uma pessoa produtiva, ou a gente tira essa pessoa do canteiro de obras pelo desrespeito à segurança do trabalho? Bom, um bom líder mantém a segurança do trabalho e dispensa a pessoa que agiu de forma agressiva. Nós estamos falando de normas regulamentadoras. Então, não dá para fechar o olho e falar assim, ó, vai todo mundo embora daqui que vocês estão impactando. Não vou colocar tela, não vou colocar proteção, não precisa de tanto capacete, economiza de um lado e se perde do outro. Eu, com a minha experiência, a Daniela junto, nós sabemos o quanto significa a economia de EPI e de soluções no canteiro de obra, tá? Quando o Ministério do Trabalho chega, a paralisação traz um impacto de dias e que afeta o cronograma. Então, tem que pensar muito bem. Se você for economizar na segurança do trabalho, lembra que no meio do caminho, alguém pode denunciar, a obra parar e você ser mandado embora, porque você não respeitou ali, você acabou provocando impacto no cronograma da obra, visando o custo, visando a sua PLR, sei lá. Então, tem que ponderar como isso. Concorda, Dani? Em número, gênero e grau. Eu, particularmente, já tive o desprazer de ter uma situação parecida. Mas, assim, foi mais verbal do que físico. Mas eu solicitei que o rapaz fosse tirado da obra.
ainda quiseram levar, assim, o que aconteceu? Na verdade, nem era obra, era indústria de beneficiamento de couros. Lá no estado do Tocantins, tá, gente? Sou tocantinense também. Então, assim, eu sinalizei que ele precisava usar uma perneira, estava trabalhando com produto químico, o cara já agitado, ele não usou. Depois eu estava do outro lado e só gesticulei para ele, a perneira! Aí ele, toma! E aí me xingou lá no meio da indústria. Falei, então bora! Sobe aí, vamos ser mandado embora. E aí, enfim, cheguei para o pessoal, sem muito alarme nem nada, falei, ou ele, ou eu. Ele me desrespeitou no meio da indústria, se ele ficar, todos farão o mesmo. Então, chamaram para conversar e tudo mais, o cara era muito bom de serviço, me pediu um monte de desculpa, disse que estava com a cabeça cheia e tudo mais, e eu peguei ele num dia ruim. Falei, tudo bem, eu desculpo, mas, por favor, ou ele ou eu. E assim, se ele tivesse continuado, eu tinha perdido totalmente o respeito. Segurança do trabalho sem respeito dentro de um canteiro não tem eficiência, segurança não acontece, o cara tá lá de fantoche. Então, gestores de obra, pensem nessa situação. Gosto muito do profissional, dá uma advertência, mas conduz o negócio de uma forma mais interna, dá autonomia para o seu técnico de segurança, mesmo que ele tenha que reportar alguma coisa a vocês, mas que ele tenha essa autonomia diante a produção e que seja reportado, conversa com ele, olha, eu gosto que me passe as decisões antes de serem tomadas, eu vou te apoiar, mas eu gostaria que você me dividisse comigo, enfim, divide a responsabilidade, porque se o camarada perde o respeito dentro da obra, nunca mais você faz segurança com esse profissional dentro de uma obra. Troca o profissional, porque você não quer mandar o profissional que xingou o cara lá, ou que acertou o cara, então troca, porque perde totalmente, literalmente, o respeito. É isso mesmo, e cabe ao engenheiro fazer essa articulação para que a obra tenha essa sinergia. O Onésimo, ele está fazendo a seguinte pergunta, essa sua explanação também deveríamos utilizar na atividade agropecuária, certamente com as devidas adequações, correto? Aí, Onésimo, você precisava ter colocado para nós qual explanação que ela fez que você gostaria de esclarecer se cabe na pecuária. Eu acredito que seja todos os procedimentos de segurança. Lembrando que pode sim, todo ambiente de trabalho, todo ambiente laboral tem que ter segurança do trabalho, né? Seja ela, a gente falou hoje de construção civil, mas para um ambiente da área agropecuária, tem as suas exigências, tem a NR que fala de agropecuária, então a gente precisa explanar diretamente as exigências que a norma faz, mas tudo, frigorífico, beneficiamento de boi, de couro, de semente, tudo tem normativa. Nada está fora da lei, tá, gente? Tudo está lá dentro da norma bonitinha e tem que acontecer. Por exemplo, agropecuária tem que ter CIPA, tem que ter treinamento de máquinas e equipamentos, tem que ter treinamento de EPI, tem que ter treinamento de produto químico, que geralmente, quando fala de agropecuária, tem muito produto químico. Então, tudo tem legislação para ser, né, seguida, acompanhada, então não tem nada aí que foge aos olhos da segurança, e principalmente questão de normas regulamentadoras, tá? Dani, o Antônio está dizendo que tem a sigla DDPS. Ele está pedindo para explicar um pouquinho sobre essa sigla. Boa pergunta, gente. Segurança do trabalho, pensa no local que a gente cria sigla. E aí, como se não bastasse as siglas oficiais, eles criam siglas por empresa. Eu não tenho nem ideia do que seja isso, mas enfim. Antônio, abre o microfone, Antônio, e conta para nós o que é o DDPS. Antônio, tá por aí? Eu acho que o Antônio saiu. Não tenho ideia. Mas pode ser que ele está sem microfone. Vamos ver se ele escreve. Você quer escrever aqui para mim, Antônio, o que é a DDPS? Acho que essa a gente vai ficar devendo, hein, Dani? Porque eu também não sei o que é, não. O Antônio sabe, ele podia tirar a nossa dúvida, né? Por exemplo, existem empresas que falam de JSA, ART,
APR, tanta sigla, a norma fala que é APR, Análise Preliminar de Risco, que é um documento caracterizando todos os riscos da atividade. Mas, assim, tem inúmeras empresas que começam a inventar uns nomes, assim, siglas internacionais, só para dar uma diferenciada, tá? Então, pode ser isso o caso. Na questão, essa DDPS, eu não tinha ouvido ainda. É uma novidade. Eu também não. Se o Antônio voltar, fala para a gente o que é, Antônio. Dani, não tem mais perguntas, acho que ninguém mais quer fazer perguntas. Eu tenho um monte de elogio nosso também. Nossos alunos elogiaram muito, tá? Então, você pode olhar aí no chat o Silvio, a Heloísa, o Ivo, eles colocaram aí elogios para a sua palestra, o Jair também, o Donizete. Então, Oi, professor. Antônio? É que eu estava sem o microfone aqui no computador, instalei aqui no celular agora, conectei aqui. Então, diga para nós, o que é o DDPS? É Diálogo Diário de Produção. Novidade. Mas tá bom, é um DDS. É o DDS. É o DDPS, que é Diálogo Diário de Produção e Segurança do Trabalho, onde as equipes com encarregado pelo período da manhã, no primeiro horário, eles se reúnem e daí a gente não conversa só em relação a tema de segurança do trabalho, e sim também da produção, né? Do que vai ser feito ali no dia, enfim, isso aí. Antônio, você entrou um pouquinho mais tarde na palestra, a Dani abordou esse assunto aqui com o pessoal. Então, só que ela abordou com a sigla usualmente aí utilizada pelas empresas, que é o DDS. Não, eu sei. O DDS é Diálogo Diário de Segurança do Trabalho, certo? O DDPS é onde entra o assunto da produção também, certo? Entendi. Não se trata só da segurança, mas e sim também da produção e da qualidade no serviço. É porque, na verdade, eu não sou da área da civil, assim, eu sou da área da montagem, né? Obra de Petrobras, polo petroquímico, essas coisas aí, navio. Então, geralmente é 3.000 colaboradores, 7.000. Então, isso aí é muito chato em relação à segurança do trabalho mesmo. É verdade, eu já vi umas postagens aí, Dani, do Antônio no navio, lá no porto, né, Antônio? É isso aí. Dani, o interessante de palestrar para os alunos da Anhanguera é que eles conhecem, como eu faço convidados de fora, né? Vocês trazem para eles conhecimento de como funciona fora, né? E os palestrantes também aprendem com eles com as coisas que aqui em São Paulo se utiliza, né? Então, esse é o bacana dessa troca de experiência. Obrigada, Antônio, pela sua contribuição. Imagina, eu que agradeço aí, professora, para vocês. Então, Dani, olha, vou finalizar a palestra agradecendo Jocastra, Vladimir, Heloísa, Lourenço, todos eles deixaram os seus elogios. Heloísa colocou mais uma pergunta e a gente pode responder. Olha, Heloísa gostou do assunto, Heloísa gostou da segurança. E Heloísa vai dar uma ótima engenheira de segurança, que a Heloísa é brava. Brava, de voz firme, ela bota a ordem no canteiro, Heloísa. Ela pediu para você explicar o que é SESMIT. SESMIT, vamos lá. É um grupo de pessoas, né, que trabalham em prol da segurança dos ambientes. Por exemplo, serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. O pessoal que trabalha no SESMIT está envolvido. O técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho.
Todos esses profissionais, eles compõem o SESMIT. Existem empresas que comportam só técnicos, existem empresas que comportam técnicos, enfermeiros e engenheiros, ou só técnicos, engenheiros, enfermeiros e médicos, tá? Depende de cada caracterização, tá bom? É isso. Dani, obrigada. Eu que agradeço. Pela sua dedicação, pela sua participação. É um orgulho ter você com a gente, né? É um orgulho ter uma mulher aí à frente de trabalho. Só quem já esteve com você no canteiro sabe o tanto que esse 1,5 metro que você tem aí é porreta, faz a coisa funcionar, né? Bota tudo no lugar. E quem estiver no canteiro e estiver agora na live, não acredita que você é esse mulherão lindo. Gente, não é assim todo dia, não, tá? Muito obrigada pela sua participação. Em nome da Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra, o curso de Engenharia Civil te elogiou muito e agradece a sua participação. E hoje, em especial, eu agradeço todos os alunos que estiveram com a gente. Vocês são muito queridos, muito especiais e fizeram dessa semana uma semana vitoriosa para nós. Nós encerramos ela com honra. Obrigado pela participação de todos vocês. O certificado vai ser mandado daqui a pouco. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Semana. Tchau, tchau, gente.